Bom, a gente sabe que uma parcela significante dos acidentes aeronáuticos acontecem no Brasil, estão relacionados com a performance. Infelizmente, a gente, se fizer uma pesquisa no site do CENIPA, vai ter uma certa dificuldade em relacionar, se não entrar nos relatórios, relacionar os acidentes com a performance da aeronave. Em geral, e aí não vai uma crítica, mas uma crítica positiva, sim, no caso, com relação aos relatórios finais, que colocam em geral perda de controle em voo, perda de controle no solo, e não ajudam numa estatística, na composição de uma estatística correta ou mais específica em relação aos erros que acontecem, principalmente aos erros relacionados à performance da aeronave. E nós vamos ver que são muitos acidentes relacionados à performance, infelizmente ainda, né? E esses acidentes, obviamente, eles são mais relacionados nas fases de decolagem e pouso. A gente sabe que são as fases mais complicadas, mas também nas fases de podem acontecer, inclusive tem um acidente aqui que eu mostro que acontece na fase de voo, isso também pode acontecer. Outras considerações que a gente tem que fazer em relação à performance são os locais elevados. Obviamente a gente sabe que a gente diminui a pressão, isso é um fator que atinge a performance do voo. Em determinados locais elevados a gente vai ter aí temperaturas também elevadas, são coisas que a gente tem que observar. Vento de cauda, outra coisa que os comandantes não têm observado ao decolar e pousar, infelizmente. Área restrita, são coisas que também os nossos comandantes não levam em consideração. Superfícies irregulares, outro fator que também contribui para a perda de performance do helicóptero. E o peso bruto elevado é um outro fator normalmente considerado na análise dos nossos comandantes, não é isso? Então, a temperatura alta e a pressão baixa, já tinha falado. Alguns acidentes que aconteceram: Atibaia, Brasília, interior do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Nordeste, eu não sei precisar a localização, e São Paulo, capital. Todos esses acidentes estão no CENIPA como perda de controle em voo, mas são acidentes totalmente relacionados com a perda de performance. Um videozinho que eu tenho para mostrar para vocês sobre, infelizmente, de acidentes relacionados à performance. Esse um filme feito pelo Nick Levix lá no Everest. Ele fica meio puto com isso, né? Puto com o piloto do helicóptero que não atentou para o fato de que talvez ele não tivesse performance. Puto porque ele estava esperando para ir embora, né? Nosso comandante, eu conheço esse comandante, inclusive, que decolou. Você vê que uma coisa interessante é que a matrícula da aeronave está tampada, né? São aqueles voozinhos panorâmicos em cidades do interior que muito se ganha dinheiro, mas também não se atenta para a segurança de voo. Um outro voo, esse Nova Zelândia, se eu não me engano, não é Brasil, mas coloquei para também que a gente saiba que a análise mal feita de performance não acontece só aqui no Brasil. Decolou, a gente percebe que ele não tem muita potência para isso, embora ele tenha performance para decolar, ele poderia pousar da mesma forma, mas a atitude que ele tomou ao pousar é que levou ao acidente, né? A gente percebe disco totalmente inclinado, a gente percebe uma velocidade tremendamente grande de aproximação. Outro voozinho, olha a matrícula também, voozinho de panorâmico no interior do Brasil. Esse aí não sei dizer exatamente onde é que é, mas a gente já percebe que a aeronave já não tem aquela performance de decolagem. Se o piloto tivesse feito um checkzinho de potência antes de decolar, ele evitaria isso, evitaria a perda da aeronave.
E aqui a mesma coisa, Brasília, né? Olha que bela decolagem. Uma decolagem sem potência, de cauda, elevado, quente, úmido. Úmido talvez não, né? Brasília não é bem úmido, mas todos os outros fatores influenciam. Essa aeronave em particular estava 111 quilos acima do peso máximo bruto dela. E aqui, Estados Unidos, né? Mais um Robinson 44, a gente, embora as aeronaves a pistão estejam totalmente relacionadas, em sua maioria relacionada com a falta de performance, a gente tem menos perda de performance em aeronaves com motor a reação. Esse aqui num evento nos Estados Unidos, em que o piloto estava a 5.000, 6.000 pés de altitude, e não se atentou para esse fato, né? De que ele não tinha performance para realizar esse pouso. Também um chequezinho PTR teria evitado esse acidente. Todos esses acidentes que eu mostrei para vocês, sem vítimas fatais, né? Mas a gente sabe que há acidentes com performance que levam vidas, infelizmente. Prosseguindo, eu vou dar só 2 exemplos de acidentes que ocorreram aqui no Brasil, justamente dois desses relacionados a essas imagens que eu mostrei para vocês, rapidinho, para que a gente possa então entrar exatamente no detalhe da performance que eu quero falar para vocês. Então a aeronave decolou de uma área do Atibaia Residência Hotel, São Paulo, a fim de realizar um voo com 3 pilotos e passageiro. Em razão da existência de obstáculo, foi realizada uma decolagem vertical. O piloto sequer se deu o trabalho de fazer o teste, né, de potência, e reportou ao inicial deslocamento frontal, houve perda de sustentação, claro, acima do peso, alto, pressão baixa, temperatura elevada, não podia esperar outra coisa, não é isso? Na tentativa de retorno ao ponto de decolagem, ainda a gente sabe, ou seja, se ele tivesse decolado com vento de proa, que não foi o caso desse aí, e retornar ainda é a pior situação, né, que a gente pode fazer, que a gente vai ter o vento de cauda influenciando o nosso pouso, ou seja, a gente já está sem performance, a gente ainda tira aquilo que está ajudando a performance da aeronave, é uma receita para a tragédia, não é isso? Por acaso, por sorte, Papai do Céu ajudou, a aeronave ficou presa no telhado, inclinou, não houve grandes lesões aos ocupantes, não é isso? As condições eram favoráveis, a gente estava com 2.650 pés, né? A gente já sabe que está com perda de performance. E aqui está a análise. Quem já decolou aqui do Recreio, não está muito diferente disso aí com relação somente à altitude, não é isso? A gente tem uma área restrita e tem que tomar cuidado com ela. Poderia fazer a decolagem que ele fez se a gente tivesse feito aí o teste de performance, mas uma análise aqui, a decolagem, ele tinha até, se ele tivesse dentro do envelope da aeronave, ele podia decolar com toda a tranquilidade do mundo. O piloto em entrevista não conseguiu localizar o gráfico de desempenho na decolagem. Isso, para mim, já sem querer criticar ninguém, mas o piloto que desconhece a sua aeronave não poderia voar a sua aeronave. Essa é a minha visão dos fatos. Então ele não soube, realizou os cálculos errados, ele não soube realizar, ele não sabia dizer quanto que ele tinha na aeronave, né? E apesar de estar regularmente qualificado, possuir experiência para o voo, demonstrou possuir um nível de conhecimento teórico do helicóptero abaixo do mínimo exigido para a operação segura. Rapidamente, o helicóptero estava 37 kg acima do peso máximo permitido. E detalhe, ele era instrutor de voo, tá? Exemplo 2, essa aeronave decolou do Aeroporto Internacional de Brasília com plano de voo visual diurno, apenas o piloto a bordo, tinha potência de sobra. Destino, Santa Genoveva, em Goiás. Após a decolagem, o piloto solicitou órgão de controle e autorização para sobrevoar o Lago Paranoá, recebendo aprovação. Em seguida, pousou no estacionamento do Shopping Center Pia 21, localizado às margens do Lago Paranoá. E aí começa o grande problema, né? Porque ele embarcou 3 passageiros, provavelmente ele decolou full tank, num 44 a 3.000 pés de altitude, calor bastante, ou seja, totalmente fora do envelope da aeronave, né? Ele nem sequer se preocupou com isso, ele não sabia o peso das pessoas que estavam embarcando,
Estava totalmente errado, basicamente, né? E foi aquele voo que ele decola para trás e acaba pousando ou caindo, né? Melhor dizendo, no Lago Paranoá. 2 exemplos básicos de perda de performance. Eu poderia passar aqui ao final da noite relatando para vocês muitos outros exemplos, facilmente encontráveis no site do CENIPA. Bom, a análise básica é essa aí. Ele tinha performance para decolar no efeito solo, mas ele nem se preocupou em saber se ele tinha performance para fazer o parado fora do efeito solo. Decolou de ré, e o desnível para o lago era de 2 metros, ou seja, ele já, quando ele saiu do pátio do estacionamento, ele já entrou fora do efeito solo, e com isso ele já não tinha mais potência, né? Provavelmente a buzina começou a tocar, a rotação cair, e ele só nivelou a aeronave para poder pousar no lago com razoável segurança. O helicóptero estava com 42 quilos acima do peso máximo permitido no efeito solo. Vocês veem como é que o 44, ele ainda assim é uma aeronave valente, né? Porque ele ainda conseguiu decolar, realizar um pairado dentro do efeito solo. Fora do efeito solo, ele estava somente 111 quilos fora do efeito solo. Gente, 111 quilos multiplica por 2,2, isso vai dar aí 222 libras acima do peso máximo bruto permitido da aeronave. Lembrando que a Robinson, a única coisa que a Robinson não faz é teste com peso acima do peso bruto máximo da aeronave. Todos os outros testes ela faz testes sempre passando de todos os limites, menos desse. E nós, pilotos, não nos atentamos para esse fato. Aliás, é muito comum ver aeronaves decolando fora do peso bruto máximo. Isso acontece muito, inclusive, com o Robinson 66, o R66, porque ele tem potência suficiente para decolar acima do peso bruto máximo. Mas a estrutura não resiste a isso, não é? Bom, eu não vou entrar vou seguir a análise. Basicamente foi essa a decolagem dele. Decolou de ré para cair no lago aí, tá? Bom, os fatores que afetam a performance. Obviamente o peso é o principal fator e um dos que nós podemos controlar. A desculpa de que a gente não vai colocar uma balança para pesar os nossos passageiros não está contribuindo com a nossa segurança. Pode estar contribuindo com a manutenção do nosso emprego pós-mortem, né? Poxa, o nosso emprego póstumo, mas não com a nossa segurança. Então, colocar balança não desmerece o nosso passageiro, pelo contrário, demonstra que nós estamos preocupados com a segurança deles e nossa. Bom, obviamente, quanto mais pesado o helicóptero, independente se ele está acima do peso bruto máximo ou não, menor a potência que eu tenho disponível. E pior, maior a potência necessária para manter aquele voo. A gente já vai ver isso aí. Obviamente, sustentação vai ter que compensar o peso mais o arrasto da fuselagem. Aqui eu mostro uma curva para vocês, né? A potência disponível. Isso eu estou falando ao nível do mar, né? À medida que a gente vai subindo, essa curva de potência disponível vai diminuindo, óbvio, né? Por quê? Porque quanto mais eu subo, mais eu afeto a performance do meu motor, mais eu diminuo a potência que eu tenho no meu motor. Porém, a potência necessária, ela aumenta à medida que eu aumento o peso da minha aeronave. Então, essa área entre a potência disponível e a potência necessária fica menor. E com isso, menor é a performance da minha aeronave. Bom, tudo baixa à medida que eu aumento o peso, né? O teto do parado, o teto parado dentro do efeito solo, o teto do parado fora do efeito solo, tudo vai diminuir. Isso a gente mostra aqui nesse exemplo simples, né? Em que eu peguei o Robinson 22, peguei 1.250 libras aqui, e peguei as mesmas condições, 30 graus, 1.003, e cheguei a essa conclusão.
que a 1.250, com 1.250 libras, eu tenho um teto de 6.000 pés para realizar o parado e 4.600 pés para realizar o parado com mais peso. Isso significa, isso considerando altitude e pressão. Se eu considerar a altitude indicada, baixa mais ainda, ou seja, de 6.000 para 5.700, de 4.600 para 4.300. E lembrando que eu botei aqui o QNH pelo seguinte, embora a gente tenha nos gráficos do Robson 22 altitude e pressão, e é esse o valor que eu vou verificar lá no meu gráfico, esse teto aqui de baixo, altitude indicada, para nós que estamos voando aqui próximo a um aeródromo, nós estamos com o QNH setado lá no nosso altímetro. Então, essa é a altitude que vale caso eu esteja com o QNH, indicando o QNH. Se eu quiser verificar, comparar a minha altitude do momento com a performance da aeronave, eu vou ter então que colocar, ajustar o meu altímetro para 1013. Não é por acaso que a gente tem esse tipo de colocação. Para quem não sabe achar no gráfico, eu vou colocar o peso da aeronave, vou encontrar a temperatura que eu tenho no momento e vou correr até achar a altitude e pressão. Por que eu não uso altitude? Não falei altitude e densidade até agora, né? A gente já vai ver o porquê disso. 1.250, eu acho então os 6.000 de altitude, pressão, que o gráfico me informa. Bom, a densidade do ar, todo mundo sabe que é a massa de ar por unidade de volume. Aliás, a densidade de qualquer coisa, né? Mas o que interessa nesse momento para a gente é a densidade do ar. Então, quanto maior a densidade do ar, maior a sustentação. Menor a densidade do ar, menor a sustentação. À medida que a densidade do ar diminui, não só a performance aerodinâmica do helicóptero diminui, mas também a performance do meu motor. Não só o motor aspirado, mas também o motor a reação. Por que isso? Porque eu tenho menos moléculas de ar para misturar com a quantidade de combustível. Obrigado. Alô. Para misturar com a quantidade de combustível para me dar a minha mistura estequiométrica e a minha melhor potência. Então, à medida que a quantidade de moléculas de ar diminui, eu também perco potência do meu motor. Qual é o efeito da pressão na densidade, né? E a gente tem não só o efeito da pressão, mas também da temperatura. Então, a pressão atmosférica diminui à medida que a altitude diminui, que a altitude aumenta, não é isso? A menor pressão permite que o ar se expanda e se torna menos denso. Isso não acontece com materiais sólidos, somente com os gases, não é isso? Pressão atmosférica menor, menor densidade do ar. E à medida que a gente sobe, a nossa pressão é menor. E o efeito da temperatura? O efeito da temperatura é que à medida que eu aumento a temperatura, a minha densidade diminui, não é isso? Bom, então a gente sabe que à medida que a gente sobe, a gente diminui a nossa temperatura. E à medida que a gente sobe, a nossa pressão abaixa. Qual é o fator que está influenciando mais? A temperatura ou a pressão? Exatamente. A pressão ela influencia mais na nossa densidade. Por quê? Porque à medida que eu expando o ar, eu tenho menos moléculas. Embora a temperatura menor faça com que elas tendam a se juntar mais, eu tenho menos quantidade de moléculas de ar. Então, para a densidade, a pressão é o que mais influencia, tá? Então, à medida que a gente sobe, nós temos uma grande influência por causa da pressão na performance da nossa aeronave. A umidade é um fator que a gente sabe que diminui a nossa performance, mas quanto? Quanto que a gente diminui na performance da aeronave? Não. Nós não temos uma fórmula geral que me permita calcular o quanto que eu perco de potência, o quanto que eu perco de densidade por causa da umidade. Mas a gente sabe que afeta de forma bastante grande.
Alguns gráficos de algumas aeronaves, não é o caso do Robson 22, nem 44, nem 66, levam em consideração a umidade na performance, né? E não é por acaso que a gente tem aeronaves que voam lá na Amazônia, que tem que tomar cuidado especial devido à umidade. A umidade tem uma grande influência na nossa performance. A ISA. Para que foi criada a ISA, né? Para que a gente tem uma temperatura de 15 graus aqui ao nível do mar, e à medida que a gente sobe, isso vai diminuindo de forma sequenciada, né? Por que isso? Porque eu precisava comparar, a princípio, né, comparar performance diferente, de aeronaves diferentes, numa mesma atmosfera. E essa atmosfera, não só isso, obviamente, eu precisava calibrar altímetros e algumas outras coisas, em que nós precisamos criar uma atmosfera padrão. E a ISA foi criada, então, baseando-se em 1013,2 hectopascais ao nível do mar, uma temperatura de 15 graus e ar seco. A gente sabe que a pressão ela vai diminuindo 30 hectopascais à medida que eu vou 1 hectopascal à medida que eu vou subo 30 pés, não é isso? Isso só é válido para uma atmosfera mais baixa. Eu não consigo, se eu fizer as contas aí, eu vou ver que diminuindo 1 hectopascal a cada 30 pés, a 30 mil pés eu estaria com vácuo, né? E não é bem isso que acontece. Mas se a gente olhar aqui, essa mais ou menos é a minha tabelinha. A 30 mil pés, ao invés de vácuo, eu vou encontrar 239 aproximadamente HPA. Tá? Aproximadamente não, essa é a tabela da ISA. E por que isso, né? Eu precisava definir a altitude e pressão. Na ISA, todo nível de pressão tem um padrão correspondente baseado na relação de aproximadamente 1 HPA a cada 30 pés, que eu já falei. Altitude e pressão é a altitude que é registrada no altímetro sempre que a sua subescala está marcada lá em 1013. Então a gente sabe que aeronaves que voam em níveis vão estar voando com 1013 colocado lá no seu altímetro, né? A partir da altitude de transição. Para que isso? Para que todos tenham o mesmo erro de pressão. Mesmo que em relação ao solo haja diferença, não é isso? Mas pelo menos todos estão com o mesmo erro e todos podem voar dessa forma. Nós que não voamos em níveis de voo, nós não fazemos a mudança do nosso altímetro para 1013. Ou seja, quando nós saímos aqui do Rio de Janeiro e vamos lá para São Paulo, ou vamos para Angra dos Reis, ou um grupo de Zulu qualquer, nós muito provavelmente temos um grande erro de pressão. Nós podemos até computar aí no nosso cálculo essa diferença de 1 HPA a cada 30 pés. Mas e se a gente encontra uma área em que nós temos uma bolsa de baixa pressão? Nós não sabemos que baixa pressão é essa, e essa baixa pressão vai estar influenciando diretamente no nosso voo. Eu vou falar o que a gente tem que falar já, o que a gente tem que fazer já, quando a gente vai para um local em que a gente não tem informação de pressão. A altitude e densidade ela é definida como altura na atmosfera padrão, que tem a densidade correspondente naquela localização em particular, no solo ou voando, na qual ela está sendo calculada. A altitude e densidade pode ser calculada tomando-se altitude e pressão e somando 120 pés para cada 1 grau acima ou abaixo da ISA. Nós lá no nosso cursinho lá de PPPC aprendemos que a gente soma 100 pés. Na verdade, esse 118 aproximadamente é o valor correto. Por que a gente usa 100 pés eu realmente não sei. Muito embora isso não faz grande diferença no cálculo de performance. Por quê? Porque todos os gráficos que a gente encontra nas aeronaves já levam em consideração a altitude e densidade real. A gente não faz nenhum cálculo de altitude e densidade para calcular a performance, muito embora esse cálculo esteja implícito nos gráficos que a gente consulta. Aí está a formulazinha, altitude e densidade, igual altitude e pressão, mais TAT menos ISO. Eu não vou entrar em detalhes, quem quiser procura a palestra do Silvio Frank, que fala mais sobre isso. Todo
manual de voo tem essa tabelinha aqui de altitude e densidade, não é isso? E até o porquê a gente tem alguns erros em relação àquela fórmula linear que eu mostrei para vocês. Vocês podem ver que essas curvas aqui são... isso aqui não é uma reta, né? Essas altitudes, pressões, elas são curvas. E é exatamente por isso que a gente não consegue, com uma fórmula linear, obter os resultados exatos, né? Então, mas para calcular, por exemplo, a 30 graus Celsius, 3.000 pés de altitude e pressão, eu teria aí aproximadamente 5.520 de altitude e densidade. O que significa isso? Significa que a minha aeronave está enxergando 5.520 pés, não 3.000 pés que eu estou enxergando lá no meu aeródromo, né? Então, por exemplo, Juiz de Fora, não é muito difícil de eu encontrar 30 graus no verão, e Juiz de Fora com 1.013 de pressão, eu tenho 3.000 pés de altitude, pressão. Só que eu não estarei decolando a 3.000 pés, eu estarei decolando a 5.520. Por que a gente não faz essa verificação aqui antes de sair? Porque essas linhas aqui, ó, esse é o gráfico de performance no pairado fora do efeito solo do Robson 22 Beta. Por que eu não faço esse cálculo? Porque essas linhas de temperatura já embutem esse cálculo aqui para a gente. É uma forma da gente não ter que fazer cálculo, e pior, como é que eu ia saber qual é a altitude que eu estou voando? Só com altitude e densidade. Eu não teria como realizar isso. Mas se eu utilizar a nossa altitude e pressão, que é a altitude que eu tenho facilmente como encontrar no meu altímetro, bastando para isso colocar lá no altímetro 1013, eu tenho facilmente referenciado a minha altitude que eu estou pousado ou a minha altitude que eu estou voando. Se eu estiver voando, basta colocar lá 1013, se eu estiver no solo, a mesma coisa. E eu rapidamente posso identificar qual é a minha performance da minha aeronave, se eu consigo pousar, se eu consigo decolar ou não. Basicamente, a influência da altitude e densidade, à medida que eu subo, eu vou aumentar a minha altitude e densidade. E à medida que eu aumento a altitude e densidade, eu diminuo a minha potência disponível, por aquelas razões que eu acabei de falar para vocês, e aumento a necessidade de potência. Ou seja, eu estou no pior dos mundos, eu diminuo a potência que o meu motor está produzindo e eu aumento a potência que o meu helicóptero está necessitando. Com isso, o gráfico de potência, de excesso de potência disponível, que é o que eu realmente uso para voar, fica muito menor. E eu falei área, né? Área, percebo que a área é muito menor. E essa é o entendimento desse gráfico aqui. Talvez esse seja o gráfico menos entendido por muitos pilotos que estão voando aí, é que leva justamente aos acidentes que a gente acabou de ver. Bom, na prática, o que significa altitude e densidade? Teto do pairado reduzido significa que a escolha de pontos de pouso e decolagem disponíveis ao piloto se tornam limitados. Reduzidas margens operacionais significa que eu posso botar menos peso na minha máquina e não mais, como alguns pilotos acham e como alguns pilotos colocam nas suas aeronaves. A gente não pode chegar nos 1.370 libras, por exemplo, do Robson 22, não é isso? E reduzidas razões de subida. O que significa isso? Significa que se eu tiver numa área restrita, como aquela do primeiro acidente mostrado, significa que eu não vou ter potência suficiente ou não vou ter uma razão suficiente para livrar os obstáculos. E vou provavelmente ou atingi-los ou entrar numa atitude da aeronave que vai me levar ao acidente. Alguns exemplos práticos aí com o Robson 22 Beta com 590 kg. Se eu tiver com menos 10 graus Celsius e mais 10 graus Celsius a 1005 HPA, uma pressão relativamente baixa, não é isso? Meu teto do pairado, considerando a altitude e pressão, é 6.900 pés, já a menos 10 graus Celsius. Já a mais 10 graus Celsius eu tenho um teto de 5.900. Ou seja, eu perco 1.000 pés nessa brincadeira.
variando a temperatura. Obviamente que eu não vou encontrar menos 10 graus Celsius aqui no Rio de Janeiro, mas se eu tivesse feito com outros valores, 10 para 20, talvez até os valores, talvez até a perda de performance seria maior, o que acaba nos levando a uma um falso entendimento de que nós temos potência suficiente para cumprir a missão. Vide o acidente lá de Angra dos Reis, não é isso? E se eu utilizar a altitude indicada, basta fazer aquela continha, eu passo a 6.660 e 5.560. Quem não sabe ver o gráfico, né, e quem está acostumado a ver só utilizando em libras, 590 atingindo os menos 10 graus Celsius, aí os 10 graus Celsius eu vou ter 5.900, se eu tiver com menos 10 graus Celsius eu chego aos 6.900, basicamente foi daí que eu tirei os resultados. Se eu tiver a pressão, percebam que o teto do pairado é o mesmo, né? Por quê? Porque a pressão não está colocada aqui no meu gráfico de performance da minha aeronave. Para isso, eu preciso reduzir a minha altitude indicada para ter a perfeita noção do quanto que eu vou perder de performance da minha aeronave. Basta para isso reduzir na fórmula de altitude indicada. Percebam que eu perco mais de 1.000 pés nessa brincadeira, né? Saindo de 1.030 para 995. Mais uma vez, a mesma coisa, achando no gráfico 590 com 10. Alguns exemplos, lembrando que, operando com valores elevados de altitude, densidade e peso, os 4Hs se combinam para reduzir a performance do helicóptero. Quais são os 4Hs? High, alto, hot, quente, heavy e humid. Alto, quente, pesado e úmido. Basta lembrar lá do acidente no Monte Roraima, onde nós tivemos a queda de 2 aeronaves. A primeira caiu normal, vamos dizer assim, né? A que foi resgatar também caiu por falta de performance. Então, se o primeiro piloto não fez o dever de casa, o piloto do resgate também não fez o dever de casa. E o piloto, somente o terceiro piloto, realmente fizeram o dever de casa e resgataram as 2 aeronaves, né? Basta lembrar que lá no Monte Roraima é alto, quente, as aeronaves estavam pesadas e bastante úmido, né? Toda a contribuição para o acidente estava formada. Uma outra contribuição um outro fator que afeta a performance é o vento, não é isso? Todo mundo sabe que vento de proa é muito bom, vento de cauda é muito ruim. O que a gente talvez não saiba, porque a nossa aeronave não tem essa restrição, é que algumas aeronaves têm um azimute de vento que influencia na performance do pairado, influencia na performance de voo. Por exemplo, o Bell 206. E esse azimute de vento levou aquele último acidente que eu mostrei para vocês lá, do 206 em São Paulo, que caiu sobre a favela, infelizmente, com a fatalidade do piloto, não é isso? Algo que a gente não percebe. Não é só o vento de cauda que pode influenciar na nossa performance, mas também ventos transversais. Sem esquecer, obviamente, das tesouras de vento, que também causam grandes problemas no nosso voo, não é isso? Bom, uma outra coisa que a gente esquece é que vento de cauda, dependendo da intensidade, pode causar um stall, que é o stall que acontece com as pás da aeronave, onde eu passo a ter um anel de vórtice, né? É o chamado stall de vórtice, que causa a perda de performance quando nós estamos fazendo voos ou pouso ou decolagem com vento de cauda, né? Acidente lá de Angra dos Reis, pouso com velocidade elevada e vento de cauda, que levou ao acidente, graças a Deus, sem nenhuma vítima. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção também, que afeta a nossa performance, é o terreno, não é isso? Às vezes a gente acha que está na altura do pairado,
porém o terreno absorve o fluxo de ar que está descendente do rotor, e nós estamos como não estivéssemos dentro do parado, dentro do efeito solo, não é isso? No parado, dentro do efeito solo. Então o terreno é algo que a gente tem que se preocupar. Se a gente está num parado, numa ladeira, também todo o fluxo de ar está descendente, ele não volta para realimentar o rotor e aumentar essa potência. Então são coisas que a gente tem que prestar atenção. E também terrenos que não sejam, obviamente, planos. Tudo isso vai afetar a performance da nossa aeronave. Uma coisa que a gente pode fazer são os cheques de potência. Como é que a gente pode determinar se a nossa aeronave tem ou não tem potência para realizar determinada tarefa? Bom, primeiro a gente vai manter um parado dentro do efeito solo e vamos anotar a potência necessária para realizar isso, não é? Isso eu estou falando se a gente estiver pesado, se a gente estiver numa situação em que a gente não tem certeza se a gente vai conseguir realizar a missão, não é isso? A gente não sabe a pressão, a temperatura a gente até sabe porque tem na nossa aeronave, mas a pressão a gente não sabe, e a pressão afeta, a gente também não sabe a umidade que está afetando ali o nosso voo. Então, nós vamos checar a potência disponível, levantando a aeronave na vertical até que a gente saia mais do que a altura necessária para o voo parado. Nesse momento, eu vou anotar também qual é a minha potência disponível, seja de PA para motores a pistão ou torque, motores a reação. O que a gente tem que prestar atenção é que se a gente tiver um ventozinho de proa aí, vai estar diminuindo a potência necessária para que a gente possa fazer um cálculo correto. Vamos lembrar nesse momento, se a gente tiver um vento de proa, de diminuir um pouquinho esse valor aqui da potência necessária no efeito solo, para que a gente possa estimar corretamente. E vamos comparar os dois valores. A diferença é o que a gente tem de sobra de potência e que vai nos dizer se a gente consegue ou não decolar com segurança. Obviamente que pode ser que aconteça o que me aconteceu na minha navegação de piloto comercial, né? Eu fiz todos os cálculos, a gente decolou daqui, eu com 83 quilos, o instrutor com 90 e alguma coisa. Saímos um dia belo do Rio de Janeiro, todo o sol, sem nenhuma nuvem. Saímos do Rio para Macaé, decolamos do Rio com full tank, pousamos em Macaé, full tank, pousamos em Campos, full tank, e começamos a voar para Juiz de Fora. A temperatura, quando a gente chegou em Juiz de Fora, era de 34 graus Celsius. Pousamos em Juiz de Fora, full tank na aeronave, né? E fomos almoçar. Eu acho que o almoço é que fez toda a diferença, na verdade. Quando a gente voltou do almoço e tiramos a aeronave do parado, a rotação começou a cair, a buzina obviamente tocou em 97% e a gente veio direto para o chão. Lembrando que a aeronave, quando entra num stall desse tipo, ela não retoma a sua performance quando entra no parado, tá? Ela não chega no parado e retoma a performance, ela vem direto para o chão, independente da altura em que nós estivermos. E foi isso que aconteceu com a gente. Na verdade, nós não tínhamos performance para decolar, para fazer um parado fora do efeito solo com aquele peso que nós estávamos. Nós estávamos dentro do peso máximo bruto da aeronave, porém fora da performance requerida para o local. E que eu, como aluno, não programei, eu só fiz a performance da aeronave ao decolar do Rio de Janeiro, esqueci completamente que eu ia subir 3.000 pés para Juiz de Fora e não levei isso em consideração. Então, isso me marcou a minha caminhada pós navegação de PC, e eu hoje presto muita atenção e faço com que o nosso aluno, na verdade, a gente implementou. O que a gente fez lá na Ultrapilot? Nós implementamos, já havia o cálculo de peso e balanceamento, quem é da Ultrapilot conhece. A gente começou a implementar, a partir do início do ano,
o cálculo completo. Então o aluno ele tem que saber a temperatura do dia, ele tem que saber a pressão do dia, ele tem que fazer o cálculo de altitude e pressão, de altitude e densidade e levantar esses valores de teto do parado dentro do efeito solo e teto do parado fora do efeito solo, antes de decolar. Por quê? Porque o aluno vai saber exatamente qual é a performance da aeronave que ele está, e mais do que isso, o objetivo da Ultrapilot é incutir na cabeça do aluno, do comandante que a gente está formando, a importância do cálculo da performance e do peso bruto máximo que a gente tem na nossa aeronave. Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês. Uma outra coisa que ficou aqui é o cheque PTR, né? Eu falei do cheque de potência quando eu estou pousado. E quando eu estou voando, né? O caso lá do helicóptero lá do Niklevix. O russo, né, segundo meu amigo Vinhas aqui, ele tem a mania de dizer que o helicóptero dele faz pairado em qualquer lugar do mundo, a qualquer altitude, e a gente viu que não é bem verdade, não é isso? Como é que eu sei se eu posso pousar? Bom, o cheque PTR está aí para isso, né? Para que a gente possa definir se eu tenho potência suficiente para o pouso. Como é que ele é realizado? O P, todo mundo que está na outra parte sabe, potência, turbulência, referência. Eu vou fazer um parado aí com uma altitude acima do ponto de pouso que eu planejo, 300, 400 pés acima, e vou anotar, ver se eu tenho potência suficiente para realizar aquele parado. Verificar a turbulência que está envolvendo a minha aeronave, né? Se eu estou fazendo um pouso num heliponto elevado, eu posso ter outros obstáculos que estão interferindo e causando turbulência na minha aeronave, e vou anotar qual é a linha de arremetida que eu vou seguir caso eu precise. Então, são as três coisas que eu verifico antes de pousar. Obviamente, se eu não consigo segurar a minha aeronave num parado, eu não tenho potência suficiente para realizar o pouso, só me resta arremeter e ou diminuir o pouso, consumir combustível, diminuir o peso consumindo combustível, ou desistir do pouso, não é isso? Se eu tenho turbulência, obviamente, procuro um outro quadrante que seja melhor para o pouso, ou também aborto a missão. Se não tem nenhuma pergunta, vou passar para o comandante Christian.